pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter uma aula bem calma, bem tranquila, tá? Nós vamos fazer uma revisão, tá certo? E aí, vou deixar postado aí a atividade para que vocês possam fazer. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova, tá? Depois nós iremos corrigir as questões, tá certo? E aí, eu olhei as atividades no e-mail, né, que vocês enviaram. E aí eu vou falar de algumas questões que me chamaram a atenção, porque alguns alunos tiveram dúvidas. E aí eu até aproveitei e coloquei aqui na nossa atividade para ser feita, tá? Então aí vamos fazer a revisão, depois nós vamos corrigir e depois nós teremos a nossa prova referente ao conteúdo que está nessa unidade, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui a uma questão que eu percebi que alguns não souberam responder. Não foram todos, mas alguns não souberam responder. Que é a questão da parte celular, tá? Então veja, nas nossas primeiras aulas, né, nós havíamos falado sobre o sistema hematopoético, né? No início das nossas aulas, nós falamos sobre o sistema hematopoético. O sistema hematopoético é a produção sanguínea. Então, eu tenho a produção de sangue, né, através da medula óssea, e aí eu tenho a produção sanguínea, certo? Depois eu tenho órgãos como o timo, o baço, que vão manter, né, essa produção, tá? Produção de células. O timo também serve porque ele vai fazer a produção de células do sistema imunológico, ok? Então, aqui foi falado a vocês que nós temos um osso, né? Nós temos um osso, esse osso, nós temos vários ossos, mas o que eu pego como exemplo, por fazer mais esse sistema, né, da produção sanguínea e substituição de células, é o fêmur. Então, o fêmur, ele vai ser o nosso osso de exemplo, tá? Eu vou ter aqui o fêmur. O fêmur, ele vai ter três extremidades. Né? Quando a gente estiver na aula do sistema ósseo, a gente vai relembrar. Então, aqui nós temos as epífases do osso, né? As diáfase e a epífase, tá? Então, D de diáfase e P de epífase, ou seja, ajuda no crescimento linear, tá bom? Eu tenho um crescimento da estrutura óssea. Nessas extremidades que nós temos, eu vou ter a produção de uma célula e ao meio eu também vou ter a produção de outra célula, né, que são as células sanguíneas e as células de tecido adiposo, ok? Então veja, eu tenho o osso, vamos escolher o fêmur, tá? Professor, é só o fêmur? Não, tem o ilho também, tá? Ele também faz essa parte do sistema hematopoético. Ok? Formação aí, maturação. Então, nós temos as extremidades dos ossos, tá? Essas extremidades dos ossos a gente chama de diáfase e no meio as epífases, ok? E as diáfases, elas são responsáveis, né, ao longo da maturação do osso, elas vão ser responsáveis pelo armazenamento das células vermelhas e ao centro eu vou ter as células amarelas, tá certo? Então o osso ele vai crescendo, né? Foi falado a vocês em nossas aulas que nós temos o crescimento ósseo, tudo bem? Dentro desse crescimento ósseo, desse desenvolvimento ósseo, eu vou ter aqui as suas extremidades e o centro desse meu osso. Então, ao longo do desenvolvimento do osso, eu vou tendo aqui a produção, né, e o armazenamento de células vermelhas, tanto parte superior como parte inferior, e ao centro eu tenho a produção de células amarelas, ok? Então, há uma substituição nas extremidades, ficam as células vermelhas, e ao centro ficam as células amarelas. Então, foi feita uma pergunta para vocês e a resposta é essa, que ao longo do crescimento da estrutura óssea, eu vou ter a substituição das células vermelhas
pelas células amarelas. Substituição qual? As células vermelhas elas vão ficar nas extremidades, tá? E ao centro eu vou ter as células amarelas, tá bom? Essa foi uma pergunta que eu fiz e alguns não souberam responder, eis aí a resposta. Isso faz parte do sistema hematopoético, tá? O sistema hematopoético, ele dá a origem sanguínea. Então, você tem a origem sanguínea, mas você tem aí alguns órgãos que ajudam nessa maturação, nesse desenvolvimento, né? E estruturas. Uma das estruturas é a estrutura óssea. Um dos órgãos é o timo vasto, né? Que ajudam nessa estrutura, ok? Seguindo aqui, em relação à nossa revisão, vamos falar um pouquinho, né, da estrutura cardíaca, tá? Por que eu tô olhando aqui? Porque aqui tá a lista das atividades, das questões que vocês irão responder e depois a gente vai corrigir essas questões, ok? Vamos falar um pouquinho das camadas do coração. O coração, né, ele está centralizado no meio dos nossos dois pulmões, na região do mediastino, acima do músculo diafragmático. Então, aqui nós vamos ter os nossos dois pulmões e aqui nós vamos ter a bomba cardíaca, né? Essa bomba cardíaca, ela está na região do mediastino, acima do músculo diafragmático. Então, o músculo diafragmático, ele vai estar aqui acima, né? E ele ajuda na inspiração e na expiração. Ele é o músculo principal. Se perguntarmos assim, qual é o principal músculo da respiração? Nós temos o músculo diafragmático. Ele é o principal músculo, né? Que nós vamos ter. O coração, ele é revestido por camadas, tá certo? A primeira camada que a gente tem que lembrar é o pericárdio. O pericárdio, ele tem aí duas membranas, tá? Que vai fazer revestimento e faz com que o coração fique seguro na região do mediastino, ou seja, na sua cavidade, tá bom? O coração, ele tem batimentos próprios, ele não precisa, né, se associar a órgão nenhum, ele tem batimentos próprios, tá? Inervação própria, tá certo? E aí ele possui três camadas, tá? A primeira é o pericárdio, ou seja, que ele vai se dividir em duas, ok? Depois nós temos o endocárdio, que vai fazer as camadas internas. Então, pericárdio, ele vai fazer o revestimento e faz com que o coração ele fique fixo naquele ponto, ou seja, na região mediastina, né? Depois nós temos o endocárdio. Endo é de dentro, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai envolver as membranas, ele vai envolver, através das suas membranas, né, as câmaras cardíacas. Quais são as câmaras cardíacas? O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Depois nós temos as válvulas, válvula tricúspide e válvula pulmonar, válvula aórtica e a válvula mitral, bicúspide, tá? Então, aqui nós temos o endocárdio que vai envolver aí essas camadas. Depois, nós temos o miocárdio. O miocárdio, por sua vez, ele vai envolver, né, aí os átrios e os ventrículos, tá? E principalmente os ventrículos, para que haja uma força, principalmente do lado direito, tá? Né? Fazer lá a sua limpeza, a oxigenação sanguínea. Certo? Então, nós temos aqui essas três, pericárdio, endocárdio e miocárdio, certo? Fazem esse revestimento, tá? Lembrando, o pericárdio, o peri, a palavra peri. Primeiro aqui, vamos subir, peri, né? Que aí a gente, é o saco, né? Que se divide em duas porções, ok? Depois nós temos o endocárdio, que vai envolver, né, as quatro câmeras cardíacas, certo? E o miocárdio, que vai reverter, né, essa musculatura principal, que é o miocárdio. Lembrando que acima do miocárdio
miocárdio, nós temos as coronarianas direita e esquerda, no qual vai nutrir o miocárdio. Quando eu tenho uma falta de oxigenação, vai ter diminuição de oxigênio e esse miocárdio começa a perder força. Sem nutrição, ele não tem como fazer o seu funcionamento, né? E aí ele pode chegar ao famoso infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, tá certo? Então, aqui nós falamos dessas 3 camadas. Lembramos a posição, né, dos 2 pulmões, acima do músculo, nós temos um músculo diafragmático localizado ao centro, tá certo? Continuando aqui, das nossas questões, tá? Vamos para a próxima, que é sobre a anatomia cardíaca. Então, veja, nós falamos a sua estrutura onde fica, né? Entre os 2 pulmões, acima do músculo diafragmático, movimentos próprios, né? Nós não damos voz de comando, ele não tem associação com o sistema, ok? Então, ele tem movimentos próprios, batimentos próprios, tá certo? Porém, entretanto, todavia, ele precisa circular. E aí a gente vai falar da nossa pequena e grande circulação, né? Vocês têm aí no caderninho de vocês, eu fiz a pequena e a grande circulação. Antes de falarmos da pequena e da grande circulação, é importante lembrarmos de quê? Das nossas veias e de nossas artérias, tá? Veias e artérias. As nossas veias e artérias, elas passam o sangue, né? O sangue venoso e o sangue arterial, né? E por nossas veias e artérias, tanto é uma circulação fechada, o sistema é fechado, né? Entra e sai sangue venoso e sangue arterial no nosso coração. Por nossas veias e nossas artérias passa o nosso sangue, né? Oxigenado e não oxigenado, tá certo? E aí as nossas veias e as nossas artérias têm estruturas diferenciadas, vamos relembrar, tem estruturas diferenciadas, tá? Nossas veias, elas são mais finas, têm menos túnicas, tá ok? Já as nossas artérias são mais fortes, mais calibrosas e mais túnicas. O que seriam túnicas? Seria o tecido, né, das nossas artérias e das nossas veias, tá? A estrutura dela internamente, ok? Então, nós temos aqui nossas veias e artérias. Nós não podemos falar e esquecer, né, dos capilares. Os capilares são capilares sanguíneos, tá certo? Que vai ter o encontro de sangue venoso com o sangue arterial. Então, veja, nós temos artéria, arteríola e capilar. Eu tenho veias, vênulas e o capilar, ok? O capilar é onde eu vou ter um encontro de CO2 mais O2. Aqui nos nossos capilares. Existem pontos de fixação que nós temos esse encontro de capilares, ok? E aí as nossas artérias, arteríolas, capilares, veias, vênulas e os capilares chegam no mesmo denominador, tendo encontro aí do sangue, né? De CO2 com O2, ok? Mediante isso, nós já podemos falar sobre a grande e a pequena circulação.